Um bom dia para todos, em especial aí os colegas da FENIV, os associados que fazem parte das associações. Hoje é um dia para a gente especial, porque a gente tem aqui a participação do Paulo Fernando, um colega das antigas, que já chegou a participar aí do grupo da FENIV, nos seus primórdios aí, né, Paulo? E o Everton, ele falou agora mais cedo em off, para nós aqui que estávamos na sala aguardando o início, que a gente precisa se especializar mais. A gente precisa, de fato, conhecer melhor as nossas operações. As operações, elas nem sempre são tão rentáveis, então sempre, 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 em qualquer negócio, inclusive, a gente tem que cuidar dos custos. E um custo bastante relevante que a gente tem na inspeção veicular é justamente o custo relacionado ao pessoal, né, o custo direto que está ali na operação. Então, temos que cuidar muito bem desse recurso, porque esse recurso é a nossa principal ferramenta para criar, para gerar a segurança veicular. Então, sem me alongar, Paulo, sem tecer mais elogios, sem a gente se estender mais, eu passo a bola para você, e aí, ao final da sua exposição, a gente vai abrir para perguntas, e depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube para que todos aí tenham acesso, tá? Sucesso! De novo, em nome da FENIV, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Daniel, né? Bom dia, Everton, Adriana, que fizeram o uso da palavra em nome da federação. Eu me sinto lisonjeado em receber o convite para vir aqui compartilhar algo que foi feito ao longo de 2 décadas, né? O nosso laboratório, ele se chama Cialto, né? Que está localizado numa pequena cidade do interior de Santa Catarina. Isso iniciou, teve todo um contexto histórico, assim como todas as empresas têm. Nem todas as empresas nascem cumprindo os requisitos técnicos que são voltados para a teoria geral da administração, né? A gente tem figuras ilustres reconhecidas mundialmente, como Peter Drucker, que traz ali as lições que todo camarada que pensa em ter um CNPJ que ele deve cumprir ali, um passo a passo, né? Como se fosse aquela rotina bem clara para que se tenha o resultado desejado. Não é comum, não é assim estranho, né? A gente, nas passagens que a gente teve, não só de federação, não só de FENIV, como outras associações de micro e pequenas empresas, que colegas dizem: a minha empresa nasceu, né, num happy hour, num bar lá na Barra da Tijuca, eu tive a ideia e aí eu montei a empresa. Como é que tu escolheu o teu sócio? Era o cara que estava tomando um suco de cevada comigo, né? Então, essa é a realidade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não é que vai deixar isso de lado, que dizer, isso não pode, não deve acontecer. Mas, dali por diante, o que é possível fazermos de forma preventiva para que se tenha realmente o sucesso. O objetivo, né, de toda pessoa que recebe o nome de empreendedor é fazer um investimento, colocar um volume de dinheiro e, ao final de exercícios, retirar aquele dinheiro com um lucro. E, por vezes, né, no Brasil, a gente ainda percebe a criminalização ou a forma que o lucro é considerado como se fosse um pecado. Isso também faz parte daquilo que a gente percebe no dia a dia. Quando eu recebi esse convite, eu fiz algumas ressalvas, né? Foi uma conversa aí do Daniel e com a Fernanda. E para onde que a gente iria direcionar essa conversa? Por quê? Não existe uma receita de bolo. Aqueles que estão, né, aqui nesse momento, nessa reunião, nessa conversa, nessa palestra, se fica na expectativa de ter uma receita de bolo, eu antecipo que essa receita de bolo ela não existe. O que existe? Vão existir falas, vão existir insights, vão existir chaves de leitura e o compartilhamento de experiências que gerou um resultado. Eu não consigo atribuir, né, um passo a passo com 10 tópicos, siga o passo a passo e você vai ser feliz para sempre. Então, vamos combinar dessa forma, né, o que a gente vem fazer nesse momento, 1 hora,
40 minutos, enfim, né, eu vou deixar à vontade para o Daniel fazer a interferência, porque o assunto é naturalmente extenso. Eu ainda nem entrei no assunto, eu estou falando somente da teoria geral da administração. Assim como a engenharia é uma ciência conhecida e que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, a administração dos negócios, a administração das empresas, a administração de projetos, de processos, ela tem técnica para que se tenha um resultado desejado. Quando se fala de marketing, por exemplo, no Brasil, ele foi tão simplificado que ele parece ser sinônimo de uma propaganda qualquer. E o marketing, ele tem uma essência que ele vem fazer link com isso que a gente está conversando hoje. Tá? Lá no princípio, tem um brasileiro, tá? Fernando Cobra. A gente lê como Cobra porque vai buscar na literatura, se der um Google já vai aparecer. Foi ele que trouxe muito do que se tinha nos Estados Unidos para cá e ele faz assim uma definição que faz sentido para todos nós. Ele diz mais ou menos assim: a gente monta um negócio baseado numa necessidade que a pessoa nem mesmo sabe que tem. Parece um pouco difícil. Mas lá em 1997, quando a Lei 9.503 ela foi publicada, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ninguém sabia que ia ter que fazer inspeção. Isso em 97, 98 nasce a Resolução 25. Né? Quem está há mais tempo no mercado sabe. Os mais novos nem sabem. Por quê? Porque com o passar do tempo isso foi se renovando. Tá? Então, essa fala de Cobra se encaixa perfeitamente naquilo que foi, o que aconteceu, tá? Planejado ou não, na década de 90. Lá surgem, de igual forma, as figuras das instituições técnicas licenciadas, as ITLs, na época. Tá? Então, é ali que nasce toda essa história. E a gente precisa contextualizar para compreender o dia 21 de março de 2024. Tá? Quais são as dores? Por que foi buscado esse assunto? Por que não está se falando de ABNT? Né? Por que não está se falando de operar equipamento de PP? Ou um novo frenômetro, aí, uma linha de inspeção que integre tudo, tá? A internet das coisas aplicada dentro do organismo de inspeção. Eu vou dizer por quê. Porque tudo que já se tem dentro do organismo de inspeção, do ponto de vista material palpável, já está bom. Tá certo? Agora a gente tem dificuldades em gerir os recursos humanos. Essa é a pergunta retórica. Todos têm o mesmo problema. Não tem caso isolado, não tem quem não sofra com gerenciamento de recursos humanos. E isso é inerente ao ser humano. Não é somente aquele que é delegado. Quem está na posição de liderança, muitas das vezes, é o causador de problema. E a gente não percebe. O pior de tudo é que a gente causa o problema e nós mesmos não percebemos. Tá? Então, quando às vezes a gente vai contratar uma consultoria, né, para dar uma melhorada lá na equipe, eu e o Luiz, a gente fazia muito isso. Não, primeiro a gente vai se ambientar, vamos verificar como nós estamos, porque, de repente, o primeiro, né, somos nós que estamos precisando dessa reciclagem. Dito tudo isso, né, fazendo essa ambientação para chegar, então, no nossa dor, né, que a gente chama de recursos humanos, aí eu vou ver aqui se eu vou puxar o... Eu não ia puxar nenhum slide, eu ia ficar só falando. Aí veio um colega e disse, não, Paulo, eu acho que é bom slide. Mas como a maioria do pessoal aí fechou a câmera, aí eu fico complicado. Não, eu vou deixar o slide aqui ligado. Eu vou ficar com a câmera ligada, então, tá? Eu saí para deixar você Eu me mais à senti vontade. abandonado aí. Olha, você sabe que eu sou professor também, e eu sempre reclamo com meus alunos que o pessoal fecha as câmeras, porque eu não sei o que eles estão fazendo. Nem estão Né? mais ali, né? Mas eu vou deixar a câmera aberta agora, eu vou ficar olhando aqui. Pode colocar o slide é bom. Então... Nós estamos contigo, Paulinho, vai firme. É tudo aí, cara? Que bom Todo de ver. mundo que você possa imaginar. Cantar.
Enquanto você está abrindo o slide, né? Aqui, ó, o hashtag Todos com Paulo. O Everton colocou aí. Nós somos muito carentes de conteúdo. E ouvindo você falar, e você está, inclusive, Drucker, é um negócio muito legal. A gente não tem isso no nosso segmento. Pelo menos não que a gente saiba, né? Não que saibamos aí que as operações são feitas com técnica, com teoria, né? Que já foi mais do que comprovada aí. Então, Paulo, pegando esse gancho, bem-vindo. Daniel, eu vou fazer o seguinte, tá? Tá. Eu tenho uma frase, eu fui presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas por um período aqui, né, conselheiro durante um outro, mais de década, mas isso toda vez que eu falo, eu sempre gosto de fazer a ressalva que eu jamais quero que isso vá para o campo da exibição, tá? É para dizer que eu já sofri nessa caminhada aí, tá? Então, assim como quem está na direção da federação, assim, quem já foi voluntário, sabe que todo esse trabalho voluntário ele é muito duro. A Adriana fez uma fala no início, fazendo a menção que gostaria que todos os associados eles estivessem presentes. Eu não fiz réplica nem respondi, mas eu digo o seguinte, Adriana, está quem quer. Quem escolheu estar aqui está de parabéns, agradeço, né, o fato de estar presente. Sabe por quê? Tem uma outra fala padrão que diz assim, toda vez que eu entro em sala de aula, né, antes de dizer qualquer coisa referente à aula preparada, eu relembro todos. Ninguém vai entrar em sala de aula e ir embora ao final de 3, 4 horas do mesmo jeito que entrou. Alguma coisa vai levar diferente embora. Tá? Porque quando eu cito o pai da administração, tá? Não é, novamente, o objetivo é dizer que além da engenharia, além do curso técnico, existe ciência voltada que pesquisa diuturnamente formas de gerir melhor os negócios, seja de inspeção, seja de vender pamonha, de vender picolé, o que for. Ninguém monta uma empresa e cria um CNPJ para gerar prejuízo. Ninguém faz isso. Todos têm o sonho de prosperar. Essa é uma outra máxima. E aí vem uma questão. O que é que você faz de fato para que isso tenha sucesso? Recentemente, né, foi gravada aí uma música, ficou um jingle, e fala assim, tu está sendo melhor. Não é melhor que o vizinho, não é o melhor que o colega de trabalho ou melhor que o teu concorrente. Está sendo melhor do que você mesmo no dia anterior. Essa é a busca. Tá? É 1 milímetro por dia ou 1 micron por dia. Se eu li algo, se eu consigo aplicar à empresa, e isso gera resultado diferente. Porque se eu continuo fazendo exatamente aquelas mesmas coisas, o resultado a gente já conhece. Alguns, nessa era, a gente está vivendo a era do coach. Né? Pode se comprar, todo mundo pode comprar ali uma assessoria, mas qual é a que funciona? Tem algum que entende de inspeção? E todos que eu vi até hoje não tem. Nem sabe o que é inspeção. Quando eu contrato consultoria, ou que vários a gente conversou, né, para ver se tinha link com aquilo que a gente fazia. Não tinha. Aquela primeira reunião, não tinha. Era perder tempo, gerar frustração, gastar dinheiro. Tá? Logo, não me serve, eu tenho que descartar. Tá? Então, são situações que, de novo, voltando ao pai da administração, ele já diz no primeiro capítulo do primeiro livro, o que é administrar? É gerir os recursos de toda ordem. O que é gerir recursos de toda ordem? Dinheiro, estrutura física, equipamentos, documentos, obrigações fiscais, como que eu me relaciono com as pessoas, se eu tenho um planejamento, se eu não tenho esse planejamento, eu tenho que correr para fazer. Como é que eu faço diagnóstico? Qual é a ferramenta que se usa para fazer diagnóstico? Alguém conseguiria dizer, assim, para ter essa interação, sem medo, sem nenhum tipo de receio? Tem ferramentas que são básicas e que acaba fazendo, mas não percebe. Ou porque nunca leu, ou porque leu e foi embora. Passou despercebido. Tá? A tal da matriz de SWOT é a mais simples de todas. São 4 perguntas básicas que todo mundo sabe escrever,
que deve reescrever mensalmente, porque dali você vai para um plano de ação, tá? Para mitigar os problemas. A gente não consegue eliminar problemas, mas eu consigo diminuir os efeitos desses problemas. Ao final, quando estiver próximo do final, eu queria combinar contigo, Bassoli, tem 5 minutos para finalizar. Eu vou mostrar... Não, eu vou ter que trazer um pouco antes, que eu não quero terminar com uma mensagem ruim, eu vou terminar com uma mensagem boa. Mas aos 40 minutos, aos 35 minutos do segundo tempo, eu vou trazer um estudo de caso que eu chamei de uma demissão tsunami. Recente, agora que eu tive conhecimento, tá? Que não deve ser feita hipótese alguma, coisas básicas que aconteceram, que gera prejuízo para a empresa, gera prejuízo para o indivíduo do ponto de vista emocional e, não raro, acontece. Tá? Por falta de conhecimento, né, por falta de controle emocional, enfim, a gente não consegue fazer um diagnóstico de longe, mas aconteceu. Tá? É fato que precisa ser analisado. Alguém aí está... Fernanda vai falar. Oi, Paulo, bom dia a todos, tudo bem, gente? Só uma observação, tá, Paulo? Já que tem quesito agora de demissão, né? Um dos motivos para a gente estar convidando o Paulo hoje é, inclusive, esse. Eu participei de uma reunião uma vez com o Paulo sobre um processo trabalhista. Eu nunca vou me esquecer, assim, eu levo isso de exemplo e eu falo isso para todo mundo, né? Ele deu um chamado na empresa, um chamado no sentido de, por que você paga as coisas por fora? Por que você faz as coisas errado? Tu podia estar tendo benefício, tu tá sonegando de você mesmo, tu tá deixando de pagar menos imposto, assim, foi um negócio sensacional, sabe? E eu acho que é com esse conhecimento, com essas coisas que o Paulo tem a agregar pra gente, que ele pode dar uma visão melhorada do que a gente pode aproveitar como empresa, até como pessoa, né? Porque eu acho que, independente de você estar na ITL ou não, até como funcionário, um dia você vai abrir sua empresa, é importante você ter esse tipo de conhecimento, é importante você saber dessas coisas. Eu vejo aqui que tem dono de empresa e tem muito funcionário, a maioria, na verdade, é funcionário. Então, assim, é bom ter esse tipo de informação, é bom saber essas coisas, até para levar para a empresa depois, que não teve interesse de participar, né? Vamos falar dessa forma, para a gente tentar agregar. Mas eu acho que o Paulo vai ser de um valor inestimável aqui para a nossa apresentação. Todo mundo que já ouviu ele falar em ENOAC sabe do que eu estou falando, né? Mas era essa colocação que eu tinha para falar. Era principalmente em questões trabalhistas, em processos trabalhistas, que hoje podem gerar uma indenização de 100 mil reais, de 400 mil reais, isso aí fecha uma empresa, gente? Então, essas são as coisas que vocês têm que estar cientes no momento que a gente traz uma oportunidade dessa, que é o Paulo falando, né, para aproveitar. Mas era isso, tá, gente? A Fernanda trouxe outros links, né, Bassoli? Muitos daqui estavam no ENOAC de 2016. Quando eu fiz o uso da palavra, alguns colegas do Instituto, eles queriam que eu não conseguisse terminar a minha fala. Era notório, mas ao final eu percebi que estava correto, porque boa parte não se contentou em bater palma, mas se levantou. A gente nunca se furtou de fazer o uso da palavra, principalmente quando a gente tem certeza de que está correto. Uma outra fala muito importante, quem quiser anotar, tá? Não vai se arrepender. Não existe nada mais valioso do que a consciência tranquila. Pode ter um monte de volta, pode dar um monte de nó, pode fazer um monte de coisa aí diferente, tá? Eu vou chamar de inovações não muito republicanas, tá? Não existe nada mais importante do que a consciência tranquila. Isso já faz um tempo que tanto eu quanto o Luizinho a gente adotou como padrão de convivência. Não estou dizendo, longe disso, de ter a coragem de dizer que eu sou perfeito ou qualquer outro é perfeito, não é? Não, tem isso. Mas dentro daquilo que eu posso, eu faço o meu melhor, e é o convite que eu fiz 5 minutos atrás para todos. Por quê? A gente vai um pouquinho ali para entrar nisso que a Fernanda trouxe, tá? Todo mundo já tomou chá hoje? Conhece, dentro da teoria Cafezinho. geral da administração, na seção de recursos humanos, a figura do chá? Aqui em Minas é café, não é, Adriano? Sim, todo mundo já tomou um chá. Tomou um E chá? ainda toma.
A figura do chá aí, se eu não É estou conhecimento, enganada, habilidade e atitude, não, né? não, É isso? não. Eu acredito que o chá é a espera, se eu estiver errada, né? Mas eu acredito que o chá aí é a espera. Ou é conhecimento, habilidade e atitude, ou é o famoso dolce far niente, aquela paradinha estratégica para pensar melhor. É isso ou não? É o conhecimento, é a habilidade, é a atitude, assim como é a paradinha estratégica, assim como é a experiência que a Adriana traz. Não tem certo e errado. Mas para o nosso tema agora, a gente vai poder tomar o chá da Adriana daqui a pouco. Eu não vou poder porque eu tenho que ficar falando, né? Agora não vai dar. Mas o que é essa questão? Tá? Ela é justamente aquilo que se busca hoje. Não tem como eu ter um resultado desejado se eu não tiver o conhecimento. E são poucas as empresas, ainda na realidade do Brasil, que podem ter o administrador no quadro. Já foi feita uma pesquisa na federação, quantos organismos de inspeção têm um graduado em administração fazendo a gestão da empresa? Essa é uma pergunta interessante. Sabe por quê? Não é que vai sair contratando um camarada, né, que tem um alto rendimento, mas pode pegar e fomentar um prata da casa, um camarada que está ali já há um tempão, e incentivar ele a se capacitar. Eu falo isso porque eu achei que eu não ia ter graduação, que eu não ia me formar. Eu saí de casa muito cedo, e com 19 anos eu acabei indo para o Nordeste trabalhar lá para o Gava. Né? Então, trabalhei na Bahia, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, vários estados. E aí eu não tinha mais condição de estudar, porque cada época era num lado diferente. Eu fui terminar minha graduação, já tinha 34 anos. E eu fiz um modelo, que é o mais inteligente que eu julgo hoje. A minha esposa fez o tradicional. Mas o que é o mais inteligente hoje, que traz o condensado e que traz as ferramentas que a gente precisa de verdade? É o modelo dos processos gerenciais. Que o sistema S, tá, que para a área da engenharia é o Senai, para a área de gestão é o Senac, tem módulos excelentes. Então, quando perguntar o que vocês fizeram no laboratório de vocês, quase na totalidade daquilo que foi visto em sala de aula foi aplicado dentro do laboratório em Tubarão. Quase na totalidade. Certa vez, eu comentei com um colega de Minas Gerais que nós utilizamos um livro, né, uma obra de um mineiro aqui dentro da nossa empresa. Tem uma frase, né, que ela já é muito antiga, não sei quando que diz assim: santo de casa não faz milagre. E o camarada, para aquele conterrâneo, não, esse daí não dá resultado. Tá? Então, o colega de Minas não reconhece Vicente Falcone Campos como uma referência para fazer a empresa dele dar resultado. Eu peguei uma obra, apliquei o TQC dentro da empresa, adaptei para a área de segurança veicular, a gente fez todo aquele trabalho, todos os capítulos, foi o trabalho de 1 ano. Sabe o que ocorreu? Ao final do período, a primeira auditoria, lá, a avaliação zerada. No segundo ano, a segunda consecutiva zerada. No terceiro ciclo, a terceira consecutiva zerada. Na quarta não deu. Sabe por que não deu? A empresa foi destruída pelo vento, foi em 2016. Tá? Então, muitos aí, os mais antigos, acompanharam. Então, nós vínhamos de uma sequência. Né? Então, faz parte da história. O mineiro, aquele que não é muito reconhecido por muitos lá, tem uma participação em toda essa história. Então, a gente falou de conhecimento, ele tem que ser buscado a todo tempo, e eu estou falando de, olha para o prata da casa. Nós temos no nosso laboratório ali um prata da casa que começou com 16 anos na empresa,
Hoje ele é o RT. Tá? Então, ele foi o menor aprendiz, ele foi auxiliar técnico, ele fez curso técnico, ele ficou por anos, né? A Fernanda colocou assim, pô, é muito caro. E eu não digo só a causa trabalhista. Quando eu não consigo reter o talento e que a mão de obra treinada ela vai embora, aquilo ali é um prejuízo que nem se consegue calcular. A rotatividade dentro do organismo de inspeção ela é problemática do início ao fim. Tá? Então, o custo ele é muito alto. Por esse motivo, né, sempre a figurinha do chá, o conhecimento, habilidade e atitude. A gente sempre coloca isso, está lá nos quadros da empresa, porque para nós nos lembrarmos, e quem faz parte da equipe também tem a coparticipação, né, que não é uma via de mão única, é uma via dupla. Tá? Então, tanto vai quanto volta. Né? E a atitude é, de fato, aquilo que eu faço de manhã cedo. Então, eu tenho que ter essa atitude. Não adianta eu tenho o conhecimento, eu li o livro, eu fiz a graduação, desenvolvi habilidades para tal, mas a inércia, a preguiça ou qualquer outra coisa, né, não estar comprometido, ela fica capenga e o chá não se completa. Não tem a planta sem a água quente e ainda faltou a xícara. Então, tem que ter esses 3 elementos que a trilogia do chá também se dá fisicamente. Quando a gente volta para essa questão do quanto custa, né, vamos lá, nós temos ali naquele laboratório um de 20 anos, que é praticamente a idade da empresa. Nós temos esse outro que se tornou RT com 16 ou 17 anos, tá? Próximo disso aí. E todos os outros técnicos já há anos. Quando se faz a abertura da reunião da avaliação e que você passa essas informações, causa reação no avaliador, na equipe avaliadora. Vai ter proficiência de uma equipe dessa maneira? Vai ter problema de proficiência? Dificilmente. É equipe treinada, maturada. Né? Então, a gente consegue, do ponto de vista, né, que eu sempre falei, o Luiz cuidava muito dessa questão voltada para as avaliações, o zerar a avaliação é muito importante, é muito econômico. Encerra, naquele momento, o envolvimento até fechar. Né? Tem pessoas aí, a gente teve anos de ficar quase 1 ano para fechar ali uma avaliação. Tá? E isso, do ponto de vista monetário, ele causa problema. Indo para um outro tópico, dentro dessa questão do RH, chama... Pode falar, Bassoli? A palavra está contigo. Estou ouvindo tudo aqui. Ah, achei que tu tinha levantado a mão ali, desculpa. Eu falei do TQC, tá, que é o lá do Mineiro. Vale a pena, se quiserem anotar, obviamente, é aquela proposta... O que é proposta de palestra? Proposta de palestra é pegar uma frase, se conseguir pegar uma frase e anotar, valeu o tempo. Né? Eu estou aqui voluntariamente, a FENIV não está pagando nada, e a gente está aqui pela... A maioria dos que eu enxergo é pela amizade. Tá? Então, é importante frisar e dizer isso. Tá? A minha renda monetária vem de outras fontes. Em 2006, no Brasil, aconteceu uma grande transformação. Também, né, quem está envolvido com uma outra coisa aí, anotem. Foi publicada a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Muitas empresas, até hoje, continuam no presumido. Perderam a oportunidade, no nosso caso, na época, a primeira economia... Qual que é a economia? Como a gente está lá no anexo 6, não, do ponto de vista de tributo, de percentual, zero mata zero. Mas a gente não precisa pagar a parte patronal dos encargos. Tá? Foi dito aqui, a Adriana falou, o custo do RH, a Fernanda reafirmou, o Bassoli reafirmou. Tá? Então, assim, de tudo que a gente vai falar, anota isso ali. Ó, eu acompanhei 3 anos antes isso, pela AMP, pela Associação das Micro e Pequenas Empresas, eu participei ativamente, porque a FAMPESC, que é a Federação de Santa Catarina, sempre foi muito atuante, e sempre batendo no governo, dizendo, olha, tem que ter um tratamento diferenciado, porque senão vai morrer todo mundo, enfim, né?
Micro e pequena empresa, aquela bandeira da micro e pequena empresa, que é medida pelo faturamento. No quesito faturamento, ok, nosso faturamento é pequeno, né? Porque hoje o teto é 4 milhões e 800. Mas tem a figura do conselho. Por que a gente está lá no anexo 6? O nosso KNAI, ali, o início, a raiz do KNAI é o mesmo da oficina mecânica, não sei se todos já perceberam. Só que lá no final entra a questão das avaliações técnicas. E aí tem que ter a figura do conselho e automaticamente a gente fica, né, a gente é excluído de, por exemplo, iniciar a tributação em 4,5%, né, o que seria o sonho, pagar 5%, né, mas isso não tem. Então tem que jogar com o que tem de jogo. Então 2006 foi o ano em que imediatamente eu e o Luiz fizemos a mudança na forma de tributar. Não foi 2006, vamos só corrigir porque era o final do exercício, então janeiro de 2007, esse auto já muda para tributar super simples. E que gera uma economia de 60 mil reais por ano, mais ou menos. E que aí, né, a Fernanda em outros momentos questionou, Paulo, tu paga alguma coisa por fora? Eu assim, em hipótese alguma. Pagar por fora é só aumentar um problema, né, que pode me levar até a minha casa embora. Então, assim, quando eu vejo, eu não estou para botar cruz em ninguém, não quero nem que se manifeste e nem que faça réplica sobre esse assunto, porque esse é um assunto polêmico. Eu vou dizer categoricamente, porque é estatística, todos, com raríssimas exceções, que pagaram por fora, depois quase infarta, fica bravo, tem que vender um carro para pagar a conta. É fato. Tá? Então, não faça. Não, se eu não fizer assim, não dá para tocar o negócio. Muda de ramo. Vai fazer outra coisa. Se não tem ponto de equilíbrio um negócio, tem que ter coragem e dizer, não dá mais. Na minha região não cabe. Aqui a gente teve aqui uma situação recente. Tá? Nós pagamos aqui uma conta muito dura. Nós somos pioneiros em Tubarão. 2009 veio uma segunda ITL, não tinha campo para duas, foi muito difícil superar. Só foi ter ponto de equilíbrio em 2012, para ver 3 anos. Depois, terceira ITL dentro de uma cidade de 100 mil habitantes. E agora, há pouco tempo, uma quarta ITL numa cidade que fica a 20 quilômetros da gente. Isso o Instituto, né, autorizando fazer essa barbaridade. E nós sempre medimos o mercado, que é o primeiro passo para montar um negócio, que é o planejamento, tu tem que fazer a pesquisa, tem que ter volume. Tá? E mesmo assim, sobrevive-se. Mas com um resultado muito inferior do que deveria ser pelo investimento que é. Tá? E isso, gente, é um problema real também. Não temos muito o que fazer, e aí entra o que eu falei antes da ferramenta da análise do SWOT. O que eu posso fazer para mitigar isso? Participar de federação, participar de associação, buscar cumprimento de legislação, novos serviços, car-to-car, não sei o quê, enfim, né? Quer continuar na atividade, tem que buscar toda essa história. Para mim não sair muito da linha de raciocínio, eu volto, então, em 2006, na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e digo, quem não fez, se viu obrigado a continuar a pagar por fora e fica diante do problema e fica fazendo uma poupança, ou poupança não, ele está fazendo um cheque especial, tá? Ele está tomando dinheiro no cheque especial para devolver ali na frente, e com muita dor de cabeça, doença coronária e mais uma série de coisas. Provisão e malabarismos. É isso. E aí entra a figura do contador, e aí eu defendo essa classe, né, porque muitos acabam chegando para o contador e solicitando um passe de mágica, e isso não existe. Tá? Quando faz um questionamento, mas como que vocês chegaram, então, 21, 22 anos, sem reclamação trabalhista? Essa é uma pergunta também que acontece, e aí todos querem a fórmula. Né? E são muitas respostas. Algumas eu já fiz até agora, são 40 minutos de conversa. Cumprir a legislação o máximo possível, treinar e capacitar sempre que possível, não NR35, NR33, líquido penetrante, aquele ali é obrigação.
Agora eu estou falando de gestão. Eu estou falando de pessoas. Assim como a gente se frustra, né? Foi falado que tem colaboradores das empresas, e aí eu faço uma reverência a todos e me incluo como investidor, como colaborador, porque eu trabalho. Hoje eu não trabalho mais na Cialto, mas eu trabalho na Novo, vendendo certificado digital. Opa, minuto jabá, quero vender certificado para todos vocês. Alguns já compram de mim, outros não. Tá? Fiz o meu ontem, hein? Fiz Foi o bem meu atendido? ontem. Fui bem atendido. Então tá bom, foi cumprido a obrigação. Rápido, foi? Ok. Então nós temos que ter essa consciência, tá? Que nós estamos inseridos no contexto da equipe. Não é apontar o dedo para a equipe. Quando eu pego, minha equipe não fez, né? Eu delego a responsabilidade daquilo que não deu certo. E quando dá certo, aí eu saio na foto bonito. Isso, quem está lá junto não olha com bons olhos. E na hora que ele tiver uma oportunidade de ir para um outro lugar, às vezes vai até para um outro lugar, recebendo menos. Tá? Nós temos que ter essa percepção, que é a tal da empatia. Ou, numa linguagem de CNPJ para CNPJ, foi romantizado, existe um termo também técnico, existe muita pesquisa, de responsabilização, inclusive, que é o tal do compliance. Né? Nessa questão da venda, eu vendo para o Estado também. E tem um monte de regra. Eu tenho que tomar um monte de cuidado para não incorrer em erro. E na minha equipe, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Por quê? Porque o sucesso, quando eu não estou lá, né? Eu não sei quando que a Adriana foi atendida, eu não sei quando que o Daniel foi atendido, aconteceu o atendimento, né? O treinamento foi para que todos sejam bem atendidos, de forma rápida, eficiente, e que o certificado chegue lá na máquina dele, ele baixe e funcione. Essa é a regra clara. O treinamento tem que ser claro. O conhecimento do chá não pode ter dúvida. E aí eu vou desenvolver as habilidades. Eu tenho umas, a Fernanda tem outras habilidades, o André tem outras habilidades, e assim a gente vai montando essa equipe. Quando nós vamos entrar nessa parte da conversa, nós vamos ter uma outra parte dessa teoria que está voltada para a gestão dos recursos humanos, que chama QVT. Quem já ouviu falar disso, levanta a mão, por gentileza. QVT. Ela é nova, mas não é tão nova. Tá? Alguns acham frescura, no português bem claro, né? Perfumaria. E outros, como o Google, já elegeu lá atrás, tá? Que chama qualidade de vida no trabalho. Sabe por que os caras estão pesquisando isso? Sabe por que os caras estão pesquisando qualidade de vida no trabalho? Porque o Brasil é recordista em número de pessoas com depressão. Afastamentos por depressão. O Brasil é recordista. Aí, existe uma reclamação recorrente também, que é a rotatividade. Então, a gente tem resultados indesejados e pergunta-se qual que é o remédio para isso. De preferência, preventivo. Da sertralina depois que ficou doente, né, já teve aí um problema. E um outro fator que talvez eu deveria ter falado primeiramente, nós estamos mais no ambiente de trabalho do que com a nossa família ou fazendo um lazer. Bom, se eu estou mais tempo na empresa, eu tenho que investir primeiro na empresa ou no sítio? Ou na casa de praia? Quem me acompanha no Instagram vai lá e vê o que eu estava fazendo ontem à noite, 9, 8 horas. Olha lá. Acompanha lá. Por que a Cialto tem elogios? O Enio conhece a Cialto, outros colegas já tiveram ali pessoalmente, outros conhecem de foto. Nós reconstruímos 900 metros quadrados. Tá? Peço licença para fazer um jabazinho aí, para quem não conhece, que vale a pena conhecer.
Mas não é para fazer, de novo, para subir no pedestal para bater foto. É para dizer para cada um de vocês que está aqui acompanhando até agora que todos podem. Todo mundo pode. Se eu, filho de bombeiro, né, nunca passei fome, mas eu não ganhei nada. E o filho do mecânico, que é o Luizinho, fizemos aquilo ali, todos podem. É questão de escolha. A escolha certa, no momento certo. E vou dizer mais ainda. O que foi reconstruído ali, que o Enio viu, foi feito em 57 dias. Porque foi tudo destruído no vento de outubro de 2016. Quando conta essa história, eu já... Agora você fala, mas será que não é mentira isso aí? Porque eu comecei uma reforma na minha casa ano passado, não consegui terminar até agora. Né? Todo mundo já teve esse tipo de experiência. E aí eu volto, então, para o eixo para não fugir daquilo que é a proposta da palestra. Por que o laboratório foi reconstruído em 57 dias? Fala, Enio, por quê? Por vergonha. Empenho. Apertei o botão errado. Empenho da equipe. Quer arriscar dizer, não? Gente, deixa eu arriscar. Deixa eu arriscar, porque eu tenho algo também muito pessoal aí nesse sentido. Eu passei há poucos anos pelo mesmo que vocês passaram. Eu acho que é o envolvimento. É fazer com que quem está dentro da empresa seja acolhido tal qual família. E que briga e que se relaciona de novo. E as pessoas querem um bem comum. Então, assim, o empenho, o envolvimento, aquela coisa de querer a todo custo que dê certo, porque o que está dando certo para você está dando certo para mim também, né? E dá a mão e caminha junto, faz com que esse sucesso ele retorne muito rápido. Então, eu, particularmente, Paulo, passei há menos tempo que vocês aí, por uma situação semelhante e reconstruir do zero, com a ajuda de todo o meu pessoal, todos os meus funcionários que estão aqui. Tem funcionário que vai aposentar comigo, que trabalha comigo há 25 anos. Então, eu posso falar que eu estou aí no rol da empresa feliz, da empresa que sabe tratar os seus colaboradores como iguais o tempo inteiro, que faz o máximo por eles. Então, eles também me devolveram o máximo deles quando eu precisei. Então, isso aí é empenho, é família que extrapola o sangue. Muito bom, né, Paulo? Vai falar o que agora? Mas a Adriana, ela traz verdade na fala. Quando eu falei de consciência, eu fiz uma preparação para chegar nesse ponto da nossa conversa. Quando tu trabalhou, né, e buscou sempre fazer aquilo que era possível dentro do que se tinha de limitação, tu não vai temer a nada, tu pode conversar com qualquer pessoa, a qualquer tempo, sobre qualquer assunto. E assim é na vida empresarial, né? Quando a gente vai debater numa reunião, no começo a perna tremia, depois a gente já fica tarimbado ali, já está forjado, né? Uma linguagem dentro daquilo que a gente vivencia diariamente. E sim, só foi possível por causa do comprometimento das pessoas. E se sabia aquilo que aconteceria, um foco claro. Nós tínhamos um objetivo. Nós tínhamos que fazer aquilo porque senão deixava de existir. Aquele laboratório foi reconstruído em 57 dias, ninguém foi demitido e nenhum salário foi atrasado. Imediatamente após o ocorrido, foi feitas as férias de todos, que era ações estratégicas uma atrás da outra, sem permissão de erro. Sem erro. Porque se errasse, podia acabar em nada. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam de férias, estavam no dia seguinte.
Travou aí? Eu travei. Tá. Tirando os escombros. E aí, né, virando a essa questão, o resultado foi lá, rapidamente estava tudo resolvido. O que acontece? Nada acontece por acaso. Quando a gente fala de treinamento, a gente entra numa outra questão, que é comunicação. Também está dentro do escopo do RH. Eu vou deixar só uma frase para vocês anotarem. O assunto ele é extenso, o assunto ele é complexo e o assunto ele é desafiador, e é desafiador o tempo todo. E lá na minha pós-graduação, eu falei que não sabia se eu ia fazer graduação, que eu achava que eu tinha começado 3, não tinha terminado nenhuma, e já tinha me dado o título de derrotado à época, né? Eu achava que eu não conseguiria, eu achava que eu era incapaz. Eu falo isso para as pessoas que muitos vão se identificar com essa foto. Num determinado momento, fragilizado por qualquer coisa, seja financeira ou, enfim, até dentro de casa, às vezes um pai ou a mãe diz, isso daí não é para ti, né? Quantos que já ouviram isso? Né? Principalmente quem é de uma família mais humilde. E aí eu digo, não tem limite. Bota aquilo que tu quer lá no coração, bota na mente, cria um método, determina aquele foco com clareza e vai para cima. Recentemente, está fazendo um outro link, tem um camarada brasileiro aí que está fazendo muito sucesso, mora nos Estados Unidos já há algum tempo. Ele está nessa área, inclusive a empresa dele começou no mesmo ano que a Cialto começou. Ele é fundador de uma empresa que vende, entre outras coisas, injeção programável para veículos de competição. O nome dele é Anderson Dick. Esse camarada, ele fez uma coisa revolucionária e ele deu um ritmo para o mundo todo, porque isso só tinha nos Estados Unidos. Ele é conterrâneo ali do Enio, é do Rio Grande do Sul, né? E hoje ele tem mais de 200 funcionários em Porto Alegre e outros tantos nos Estados Unidos, e ele simplesmente se tornou o líder mundial no segmento. Inclusive, aquelas tradicionais, elas perderam o posto para o produto brasileiro, Tupiniquim, que vende na Europa, no Japão, em tudo que é lugar. Quando eu voltei a fazer aula no Senai, eu peguei e falei para minha esposa assim, a história das maluquices que eu já fiz. Eu vou pedir para o Anderson, eu não conheço ele, para ele fazer um vídeo lá e mandar uma mensagem para os formandos do Senai aqui de Capivari de Baixo. Vocês acham que a minha esposa ela me incentivou? Não, faz isso, entra em contato. Ela falou assim, tu é louco, o cara não vai nem te atender. Eu disse, não tem problema, se não atender não vou conseguir, né? E eu, com as minhas estratégias, comecei a conversar com o cara e ele fez o vídeo. Sabe qual que é a mensagem dele? Que é para todo mundo aqui que está acompanhando, aí tem mais de 60 pessoas. Tá? Eu fico lisonjeado com isso. Ele falou o seguinte, ele fez referência ao medo que todos nós temos, que no primeiro momento ele é instinto de sobrevivência, porque se nós não tivermos o medo, né, a gente vai fazer coisa que vai até perder a vida, mas que muitos de nós acabamos deixando de fazer coisas importantes, porque o medo ele tomou conta e ele foi avassalador, né, ao ponto de que a gente se anulou e não conseguiu, né, dar prosseguimento a um sonho, por exemplo. E aí a frase dele no final do vídeo é assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Faz o que tem que fazer. Cuida da parte do treinamento, se capacita. Se não for, né, o gerente lá que já está contigo há um tempo, que está na figura de auxiliar administrativo, que é o camarada que é fiel, que é sério, que tu sabe da índole, esse é o cara para ser o teu administrador. Paga a faculdade para ele, não paga tudo. Paga só metade. Se pagar tudo, não dá valor. Uma outra coisa que eu trago com muita clareza. A Cialto, ela fez um programa de participação de resultados, tá? A gente eu contratei um professor meu da pós, né? Porque aquela história que eu falei, a quem que eu vou contratar para dentro de uma empresa de inspeção, sendo que ninguém conhece a atividade.
Eu contratei aquele camarada porque eu entendi que ele conhecia, tinha ferramentas que seria utilizado ali na empresa. Ficamos, sabe quanto tempo? Eu, especialista em gestão de RH, o Luiz, especialista em financeiro, 2 administradores, 2 técnicos em mecânica. Ficamos 1 ano e meio para formatar algo viável. Porque não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. As peculiaridades, né, as características da empresa de inspeção têm que ser entendidas para que quando você vai trazer algo novo, para que dê resultado, tem que ser, de fato, né, algo funcional. Dentre outras coisas, nós elegemos ali esse programa de capacitação, aonde nós pagamos lá a metade, né, daquele curso do camarada que quer fazer, tem uma regra, tem que estar na empresa há um tempo, né? Isso também é importante definir, cada um, obviamente, define. E, né, já próximo da gente finalizar, eu vou fazer a fala, né, que eu falei de comunicação para anotar. Uma, né, das doutoras que fizeram o trabalho lá na especialização, ela falava assim, ó, vamos falar do óbvio. Aquele que é mais impulsivo, doutor de si, ele diz assim para mim, falar do óbvio para quê? O óbvio é óbvio. Nem sempre, né? E a doutora pegou e disse assim, ó, o teu óbvio não é o meu óbvio. Estou de acordo. Vamos passar uma missão, mas vamos passar uma missão com clareza. Quantos problemas a gente tem no dia a dia por desencontro de informação? O WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta sensacional, tanto para o bem como para criar confusão. Se eu estou lendo num dia mal uma mensagem, algo que teoricamente a pessoa tinha até intenção para ser um elogio, vira um problema. Então vamos esclarecer. Vamos falar do óbvio. Anotem essa, que essa dá uma chave de leitura para uma série de obras interessantes. A Fernanda me chamou e falou assim, tu conhece o Pablo Marçal? Eu conheço o Pablo Marçal. Né? E ele é uma figura que veio trazer muita coisa que estava em livro que não se falava. Uns amam, outros odeiam, todos estão certos, né? Não vai dizer quem está certo e quem está errado, mas ele traz e tira muitos da zona de conforto, principalmente aqueles que odeiam. Né? Aquele que odeia é porque se reconhece, né, em algumas falas. Quando tira a gente da zona de conforto, tá? Quando tira a gente da zona de conforto, é natural uma reação. Fazendo uma observação assim que é necessária para todos que estão acompanhando, né? Alguns já nos conhecem, sabem a história, outros não conhecem. Então, eu assumo o risco de ser mal interpretado, isso é normal, né? Na linguagem mais atual chama hater, né? Aquele que fica por gratuidade, né? É crítico quanto mais em tudo, deve ter a liberdade de criticar, isso jamais vai ser podado a crítica. Mas pega, né, pelo menos uma frase dessa, se conseguir, se achar que uma frase dessa daí ela serve para alguma coisa, né? Senão vai poder deletar também, gastou 1 hora, mas os pila não precisou desembolsar nenhum real. É só para também, né, fazer essa referência, é importante fazer. A gente faz essa reflexão o tempo todo. Quem consegue ir buscar informações na literatura, né, e é o autodidata, e eu admiro muito o pessoal que tem essa capacidade de ser autodidata e eu não sou. Por que eu trouxe aqui exemplos? Que é o que eu posso falar. Porque o convite foi esse. Eu tenho um WhatsApp aqui. Final de 2023, o Bassoli me chama
ele é executivo da federação, e diz assim: Paulo, eu gostaria que tu compartilhasse conosco as informações do porquê que esse auto tem 20 anos e não tem reclamação trabalhista e que retém talentos. Obviamente que eu não vou poder falar da empresa da Adriana, eu não vou poder falar da empresa do N, que eu não tenho conhecimento, nem das empresas do Renato, né? Eu não tenho conhecimento para falar daquelas empresas. Tá? Então, eu venho aqui compartilhar. Numa linguagem de mercado, chama case de sucesso. Se quiser encarar dessa maneira, né? Pode ser dessa forma. Ou, simplesmente, pautas interessantes de recursos humanos. Tá? Treinamento. Treinar o tempo todo. Quando se fala de treinamento, para não falar desse alto, a gente fala de Bernardinho. Fica bom. É um bom exemplo. Leia aquilo que ele escreveu. Tem até, agora, não precisa mais nem livro de papel, né, Bassoli? Agora está no celular, né? Vai para o avião, pega ali, vai lendo. Tá? Veja as entrevistas do Oscar Schmidt. São figuras brasileiras. Ou as frases do Ayrton Senna. Do quanto é buscar aquilo que se quer. Quando o camarada bota na mente que vai ser campeão mundial, ou que ele vai correr uma maratona, Drauzio Varela, ele teve um tempo aqui, veio fazer uma palestra, e aí, entre outras coisas, ele trouxe uma experiência que foi assim. Por que ele começou a correr maratona já velho? Essa é a resposta, Bassol? Ele disse assim, o meu cardiologista, ele falando, meu cardiologista, disse que eu tinha que caminhar. Mas eu não conseguia caminhar. Eu tive que criar um foco muito maior, que era correr 40 quilômetros. E aí eu comecei a caminhar, aí eu comecei a correr, aí eu corri 1 quilômetro, até chegar lá naquele foco maior. E assim, cada um de nós, quando eu falei de sonho, tá? E é inerente ao ser humano, ele traz essa questão do objetivo muito claro. Tá? Então, tem que ter esse objetivo muito claro. Eu falei do desligamento de tsunami. Já está aí, acho que já cumpriu o papel aqui. A gente vai... Recentemente, eu tive a notícia... Isso aí, pode seguir com o case. Vamos para o case. Quem não teve um desligamento problemático? Todos tivemos. Todos tivemos. Esse caso, não assim muito diferente de outros, o gestor da empresa entendeu que tinha ali uma situação de desídia, de falta de comprometimento, houve a alteração do comportamento, uma discussão, né, com um grau elevado, e aí o colaborador pede demissão. O colaborador pediu demissão. Pediu demissão, então tá. Mandou embora. O gestor, o bonzão ali, ele só fez isso. E aí? Fernanda tá aí ainda? Tá, Tô aqui Fernanda tá. sempre, né, Paulo? Hã? Tô aqui sempre, né? Então tá, Fernando. O camarada, ele mandou o cidadão embora, o cidadão, ele pediu demissão e, após 10 dias, o contador apresenta o papel para ele assinar a rescisão. E aí ele lê, não, eu não pedi demissão, eu fui mandado embora. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece sempre. O que aconteceu? Não consegue provar que o colaborador pediu a demissão, ele não tem mais como continuar na empresa pelos fatos ocorridos. E aí, o que era um pedido de demissão vira um desligamento que a empresa manda embora.
multa de FGTS, indenização de aviso, entre outros problemas. Desligamento, não raro acontece a tal da DR. O pessoal quer lavar a roupa suja no desligamento. Não tem outro caminho para dar mais errado do que esse. Tá? Se não tem inteligência emocional para fazer aquele desligamento, delega para outra pessoa. Tá? Delega para outra. Se alguém... E outra coisa, se já tem características na equipe, é um caso prático, né, vamos dizer assim, para a gente ir fechando, né, com um fato bem prático, fica com um pedido de demissão na gaveta. Pediu demissão, bota o nome aqui e assina ali. É assim que funciona. Falou, não resolve. Tu tocou numa coisa importante agora, Paulo, porque assim, ó, muitas empresas, elas não têm esse, como é que eu posso dizer assim, não é questão, não é preparo, mas também não é, né? Essa malícia, assim, eu tenho que ter essas coisas, porque o contador orienta, o contador, ele te dá lá um kitzinho de papéis que tu deve ter impresso na tua empresa para o momento que você precisar usar, você pegar e apresentar pro funcionário, né, para a equipe e tal. Mas o pessoal, infelizmente, não faz. Essa que é a verdade. Daí, eu preciso de um pedido de demissão. Até tu ir lá pegar um modelo na internet, ou pegar com o teu contador, ligar para o advogado e tal, o cara não quer mais assinar. Daí, o cara não quis assinar, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar 2 testemunhas. Às vezes nem tem testemunha ali para assinar isso, e daí fica essa situação que tu falou, que poderia ter sido evitada, esse pedido de demissão, que agora virou uma demissão sem justa causa e um encargo a mais para a empresa, né? A Fernanda usou uma palavra que eu não uso, né? Mas não vou tirar ali o que ela colocou. Mas, nesse caso, é saber... Vamos voltar no chá. Quando a gente estava falando do chá, em alguns momentos, alguns colegas que estão acompanhando acharam que era uma coisa assim, meio bobinha, né? Faltou conhecimento. O que faltou para o empresário que fez um negócio desastroso que gerou 40 mil reais de prejuízo? Habilidade, faltou atitude? Se ele tinha o conhecimento, por que não tinha o papel na gaveta? A Fernanda faz a observação. Tinha o conhecimento, o papel estava na gaveta, mas não lembrou de puxar o papel e formalizar? Então, de novo, o que para alguns, às vezes, uma fala, ela parece, né, não tem assim, muita relevância, mas para outros é uma coisa extremamente importante. O teu contador, ele é o teu maior aliado. É a primeira terceirização que você faz, é a contabilidade, porque não tem conhecimento suficiente, né, eu digo na imensa maioria, não todos, tem empresas que têm contabilidade própria, mas a imensa maioria contrata uma contabilidade. E existe uma contabilidade chamada de contabilidade preventiva. Não é só preencher folha e pagar guia. Contabilidade é muito mais do que isso. Contabilidade, ela vai além. E o contador, ele está lá, mas se tu não procurar, se tu não, né, ir em busca da informação, vai acabar tendo isso aqui. Aí tu pega 40 mil reais de prejuízo, impacta num negócio como o nosso, que a margem de lucro, ela diminuiu ao longo do tempo, impacta, né? Inclusive, a contabilidade pode estar lá na sua matriz WOT, né? Pensa, se você está estabelecendo indicadores, né, para montar a sua estratégia de longo prazo, nada mais justo do que uma boa contabilidade já estar prevista ali. Então, se a gente souber aplicar a matriz, ela vai trazer indicadores não só da contabilidade, como de tudo que você tem como assessoria dentro da empresa. Tem outros pontos que são extremamente importantes, tá? Diante de tudo isso que a gente fala, às vezes não fica explícito, tá? Eu penso que falo, eu estou recebendo aqui algumas observações, a Fernanda está me ajudando, tá? Inclusive isso é extremamente importante. Reter talentos, tá? Aí entra outro assunto polêmico que, né, já pode preparar as pedras aí para atacar, não tem problema. Tem que valorizar a mão de obra. O laboratório é aquele, que eu não vou mais citar o nome, sempre pagou a mais que o mercado paga. Porque se pagar igual e o ambiente não for muito bom,
né, automaticamente vai haver uma migração. Então, e a valorização da mão de obra, inclusive, né, só para não é só dinheiro, quando eu falo de ir lá capacitar, eu já falei de valorização da mão de obra, capacitação, treinamento contínuo, qualidade de vida no trabalho, tudo isso está dentro do escopo da valorização do colaborador. Ambiente de trabalho organizado, ambiente de trabalho limpo, iluminado, enfim. Tá? Então, existe um escopo onde ele recebe todas essas informações e ações que geram o resultado no item, no indicador valorização do colaborador. Principalmente nesse segmento que é tão específico. Não existe inspetor de segurança veicular no mercado. Na nossa região não existe. Na maior parte dos lugares, eu já não estive em todos os estados brasileiros, mas quase todos que eu fui, não existe essa mão de obra. Então, tem que zelar por ela, né, e tem que agir de forma com que se tenha o resultado desejado. Um outro ponto, tá? E aí, esse é um tema que, inclusive, é cadeira de curso de especialização, tá? Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é apenas citar que existe para trazer a clareza, que é extremamente desafiador, né? Eu tenho título, eu tenho expertise de 20 anos e eu erro. Por quê? Eu estou agindo com desídia, o camarada que é entrevistado, ele mente compulsoriamente, ele é um ator, ou ele tem algum problema que, de fato, trabalha durante um período muito bem e depois já dá problema. Isso é inerente ao ser humano. Nós não temos o código-fonte do ser humano. A gente não tem acesso ao chip para fazer uma programação, a gente programa a linha de inspeção. O analisador de gases sai uma versão de software novo. Para a máquina humana, por que tem as figuras de Pablo Marçal e tantos outros? Porque isso é o que a gente precisa ir buscar de conhecimento, isso é o que a gente precisa entender cada vez mais, precisa ler, precisa colocar em prática algumas ações, né? Algumas delas eu coloquei aqui, por exemplo, né, que sirva apenas uma, se tiver que fazer um desligamento, que tenha a carta de demissão na mão para não incorrer no erro, né, que foi um erro que gerou um prejuízo enorme para a empresa, né? O CNPJ pagou uma conta muito dura, né, porque foi mal conduzido aquilo ali. Então, a gente precisa também fazer esse treinamento. O dono da empresa também precisa ter essa clareza, tá? Não só da equipe, como eu falei anteriormente, a importância de todos terem essa condição, né, de compreender e de agir de forma adequada. Isso a gente deu um exemplo, tá, que é um conflito, que é como que se gere conflito, fazendo mais um tópico dentro, tá, dessa ciência de recursos humanos. O gerenciamento de conflitos é outro tema extenso. Como que se gerencia? Tem conflito do colaborador com o líder, tem conflito de colaborador com colaborador, tem conflito de colaborador com cliente. Tá? Então, de novo, isso tudo, o sonho, que não tivesse conflito. É possível? É difícil, né? A gente consegue mitigar isso e diminuir a incidência, né? E quando acontecer, usa-se de técnicas, tá, para atenuar o problema, certo? Pessoal, eu vou abrir agora aí, Bassoli, tu administra alguma colocação, já estamos no nosso limite de tempo. Estamos avançados aí, né? Isso. A gente vai começar uma rodada de pergunta e resposta contigo agora, Paulo. Isso, é isso aí. Já tenho várias aqui dos nossos telespectadores. Eu tenho um combinado que é assim, ó. Sempre é o mesmo combinado, desde sempre. Se eu sei, eu respondo, se eu não sei, eu não respondo. Tá? Não adianta inventar e contar mentirinha e coisa, porque isso não leva a nada. Isso é justo, né?
E a gente sempre busca, tá? Lá no começo, talvez alguns não estavam no começo, ninguém está aqui para ensinar nada para ninguém, tá? Não é um processo de imposição de alguma coisa. É o compartilhamento de informações que levam cada um a desenvolver as suas potencialidades. Tá? Então, todos sabem que, alguns não sabiam, que existe a teoria geral da administração, que sabem que dentro dessa teoria geral da administração, que trata de gerir os recursos de todas as ordens, existe uma que é o calcanhar do momento, que é, de fato, gerir os recursos humanos, que nos desafia diariamente. Aí entra treinamento e seleção, recrutamento, comunicação, tudo isso que a gente trouxe, cumprimento de legislação, planejamento estratégico das operações. Então, são várias áreas que vai encontrar profissional para atuar em todas. É difícil encontrar um que entenda de tudo. O clínico geral na medicina, ele só faz os encaminhamentos. E depois, se tiver um problema de visão, vai lá no oftalmo, se for no coração, cardiologista, e eu sempre procuro fazer essa analogia com a área da medicina, que fica mais fácil de entender, principalmente para quem já passou dos 40. Paulo, enfim, a nossa proposta aqui principal, né, a FENIV, ela tem feito muito treinamento técnico. Então, se vocês entrarem lá no YouTube da FENIV, verão lá basculante, verão lá uma palestra aí, inclusive de mais de duas horas. Tem palestra lá de 4 horas, que a gente fala de modificado, fala de sinistrado, fala de escolar, falamos de tudo, né? É muito complicado a gente fazer conteúdos que não sejam técnicos, porque o técnico é o que está, né, na nossa ponta da língua, e é o básico. Se a gente for numa pirâmide de Maslow, né, das necessidades do organismo de inspeção, a primeira necessidade é não morrer de fome. O não morrer de fome é fazer o máximo possível com o que tem. Então, tem que conhecer ali o técnico, tem que ter a proficiência, tem que passar na avaliação. Se não passar na avaliação, não sobrevive, né? Enfim, a proposta de hoje, para todo mundo aí que está nos ouvindo, é trazer um profissional de gestão estratégica de RH, especialista em organismo de inspeção, para falar um pouco para a gente sobre alguns insights, para a gente até criar provocações para próximos assuntos. Porque a gente tem que sair um pouco daquilo que é o óbvio, que você falou, que é o sinistrado, é o escolar, isso é óbvio, isso a gente tem que saber. E muitas vezes a gente não sabe. A gente vê cada pergunta de vez em quando, que aí está sendo gravado aqui, para quem estiver assistindo depois da gravação, perguntas absurdas, de quem às vezes que não quer morrer de fome, não tem a coragem de pegar um regulamento e ler e entender, né? E aí imaginem desenvolver um CRM, a questão da qualidade de vida aí no trabalho aí que você falou, que é um conceito que eu não conhecia, né? Não é da minha área, e não é talvez da nossa área. Então a gente tem que desenvolver, pessoal, a gente tem que trazer assuntos para a gente poder debater e explanar aqui. A ideia aqui realmente foi trazer insights, e a gente vê o que é uma boa prática, o que uma empresa que leva zero não conformidade, ela faz, né? E aí tem questões de recrutamento, tem questões aí diversas de tributação, enfim, são muitos assuntos que a gente pode trazer depois. Mas aqui já tem algumas perguntas que os colegas trouxeram aqui no chat, e a gente tem até agora aqui 58 pessoas, praticamente todo mundo ainda continua. É um assunto interessante, é intrigante, e é claro, a gente tem que trazer mais vezes esse tipo de assunto. A Mariângela, que está aí nos vendo, né, Mariângela? Ela colocou ali no chat o seguinte: quais iniciativas de qualidade de vida no trabalho você já implementou na sua empresa? Eu agradeço a Mariângela por ter a coragem de fazer esse tipo de pergunta, porque 5 minutos atrás aí eu tomei
puxão de orelha, porque eu estava falando demais da minha empresa, que é o laboratório que a gente tem para apresentar como case de sucesso, que eu já fiz o alerta ali. E, obviamente, né, a gente fica feliz aqui, o telefone não para de chegar mensagens encorajando, de continuar, né, a missão. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que você traz, porque não é a ideia do Paulo ou a do Luiz sempre que acerta. Eu não sei todas as respostas. Como é que eu faço para saber o que faz sentido para quem está na ponta? Hein, Fernanda? Como é que eu faço para saber o que faz sentido para a menina que está na recepção trabalhando? O que tem que melhorar na empresa? O que tem que Eu acho melhorar que a para pessoa ela? tem que estar bem engajada, né? Hã? Eu acho que a pessoa tem que estar bem engajada, ela tem que ter um propósito para saber se ela vai crescer dentro da empresa ou se a vida dela vai ser ficar atrás do balcão a vida toda, né? Não, eu acho que eu não perguntei bem. Vamos lá. Não? Ah. É assim, a Mariângela fez a pergunta, vamos ver se eu entendi. Paulo, o que vocês fizeram no laboratório lá que melhorou a qualidade de vida no trabalho deles? É isso, Mariângela? É isso. Eu vou lá e boto um sofá cor-de-rosa, gasto milhares de reais. E aí, porque eu achava que a menina gostava de um sofá cor-de-rosa. Eu não perguntei para ela. A chave da melhoria da qualidade de vida no trabalho é perguntar para o teu trabalhador se o recurso é pouco, eu tenho que gastar certo. Às vezes é um ar-condicionado, às vezes é um tapete na frente da porta, porque faltava, em determinado momento dos 20 anos, faltava um tapete na frente da porta. E aí sempre sujava a recepção. E ela tinha que varrer sempre. Um tapete, de, vamos dizer, 50 reais, melhorou a qualidade de vida no trabalho. Um ar-condicionado que está fedido, que não foi feita a higienização, que ninguém viu e que incomoda a pessoa, e a pessoa tem medo de falar porque o líder, né, não deixa falar. Se tu vai lá e faz aquela limpeza do ar-condicionado, melhora a qualidade de vida no trabalho. Antigamente, nós não tínhamos uma sala onde as pessoas pudessem, né, os nossos colaboradores, pudessem descansar após comerem ali o seu almoço. Nós criamos um espaço, não é grande, é um espaço pequeno, que tem um sofá, que tem um puff, que a pessoa come, bota a perna para cima durante 30, 40 minutos, e aquilo ali, mas não foi eu que, né, não fui eu que tomei a iniciativa, eu não sabia, né, nem eu, nem o Luiz. Eu estou aqui falando em nome. Eu sempre, é um casamento, Paulo e o Luiz. Quando eu falo do laboratório ali, é o Paulo e o Luiz. Nós não sabíamos. Alguém escreveu, é humildade de perguntar. Sim, é humildade de perguntar. Esse é um exercício, né? Jesus Cristo veio aqui para ensinar humildade e a gente ainda não aprendeu. O nosso orgulho, né? A gente não se explica muito, tá? Toda vez que eu falar assim, eu estou falando de mim mesmo. Tá? Quando eu fizer uma crítica, eu estou falando de mim. Tá? Às vezes eu acerto e às vezes eu erro. Né? Ô, Paulo, só para complementar, antes que a Adriane pergunte, só para complementar aí a tua resposta, né? A gente começou a ouvir os colaboradores depois que a gente implantou ali o que foi estudado na obra do Vicente Falcone, e a gente já fazia reuniões mensais da empresa, a gente nunca deixou de fazer reunião todo mês. Então, após o estudo da obra, a gente focou, implantou, na verdade, nas reuniões uma pauta, são ciclos de controle da qualidade. Então, a gente dividiu os colaboradores em equipes, em toda reunião mensal, em uma reunião, aliás, os colaboradores apresentam os pontos que eles enxergam que tem que melhorar, tanto na parte física da empresa, quanto no conforto dele no trabalho, ou melhorias que eu já posso falar um pouco também que a gente fez para os colaboradores com relação a rendimento, uma gratificação. E então, uma reunião eles apresentam as ideias, passa uma reunião, pula, né? Depois de 60 dias, a diretoria se manifesta com aprovações ou não, né? Claro que tem ideias absurdas, a gente teve bem poucas, acho que nem meia dúzia aí nesse tempo todo,
e a maioria foi aproveitada na empresa. Então, eles participam dessa forma, né? Então, a gente conseguiu melhorar lá com a ideia do Paulo, na época ele fez a graduação, estudando a obra do Vicente Falcone e pegando lá um capítulo do livro, né, lá na metade para frente, que tratava dos ciclos de controle da qualidade, que é uma metodologia dele. E assim a gente conseguiu depurar o que traz qualidade de vida para os colaboradores, né? Então, por exemplo, a gente tem plano de saúde que a gente paga 50%, a gente tem essa questão de incentivo ao estudo, a gente paga um valor para quem faz um curso técnico voltado à área da empresa e ao cargo, o curso superior, né? Daqui a pouco a gente já teve o caso desse rapaz que começou com 16 anos, o primeiro curso que ele quis fazer de graduação foi Educação Física. Na época o Paulo abordamos, o Paulo de maneira mais crítica pela formação dele em RH, deixamos ele, entre aspas, quebrar a cara no bom sentido, e depois ele viu que poderia ser um engenheiro mecânico, hoje é RT. Então, só para colaborar com o Paulo nessa questão. Bom, o nosso tempo está bastante avançado, pessoal, e tem mais algumas perguntas. Eu vou ler aqui para o Paulo. Paulo, fica à vontade, tá, Paulo, para responder. Perguntas são milhares, pessoal. Uma palestra de 1 hora, a ideia é motivar, a ideia é a gente gerar insights, a gente pensar em outros assuntos para próximos eventos. Essa é a grande ideia. Bom, aqui a Adriano levantou a mão, Adriano, mas deixa eu ler uma pergunta do Everton aqui. Ele falou que tem na região dele lá, de Curitiba, Pinhais, né, grandes multinacionais. Então tem Renault, tem Volks, enfim. Como competir na valorização dos colaboradores, sendo que empresas de inspeção são de pequeno porte e precisam da mesma mão de obra com a mesma formação técnica? Qual que é a mágica aí, Paulo? Essas questões, né, quando a gente tem daí entra naquela matriz que eu falei, que é a análise do cenário, né? Esse é um cenário realmente duro. A gente pega o norte do estado ali, Jaraguá do Sul e Guaramirim sofre esse mesmo problema, né? Então tem empresas de grande porte com um rol de benefícios, né, extraordinários, e não tem muita magia, não. Tá? Essa situação tem que encarar essa dificuldade como um fato real e como que vai ser? A pessoa ela vai trabalhar naquilo que ela realmente quer. Vai ter que encontrar uma pessoa que queira trabalhar na área. Tá? Essa é uma situação muito desafiadora. Nós temos regiões no Brasil que sobra engenheiro mecânico, outras que não têm engenheiro mecânico. Então, né, pelo fato desse Brasil tão continental, agora tem métodos para ir buscar, tá? Desde esse recrutamento e da seleção, né, isso tem como fazer. Nós, no começo, tá, a gente não tinha, por exemplo, nenhum funcionário. Nós não tínhamos funcionário. E eu vou dizer uma estratégia, aí eu vou fazer referência, não sei se o Rômulo está aí ainda. 3 figuras extremamente estratégicas que fazem parte da história de inspeção veicular no Brasil, que arrumaram uma solução para esse problema. Edson Salvador, Norberto Moro, Humberto Nossetti Bess. O que é que eles fizeram? Para não perder os excelentes técnicos, e aí eu me incluo nessa história aí, né? De novo, agora foi um pouco de malícia na fala aí, né, Fernando? Eles não deixaram ir embora, eles tornaram sócio da empresa. Eu me torno empresário por causa dessas figuras. Eles me venderam um percentual da empresa para eu pagar ao longo do tempo com o lucro que eu viesse a dar. Eu e o Luizinho nos tornamos empresários nisso, não tinha como comprar um organismo de inspeção. Tá? E aí, se tem alguém que tem a formação que você precisa e faz parte, no começo da conversa eu falei, como é que tu seleciona o teu sócio? Se não tem funcionário, se tu precisa daquela mão de obra, tu vai ter que ir, quem sabe, sair da caixa. Tá? Eu estou dando assim uma possibilidade. Quem que poderia ser teu sócio para suprir uma deficiência nessa área? Durante muito tempo, eu e o Luiz ali fizemos inspeção, né? Justamente para que o projeto iniciasse. Tá? Isso era o ano de 2003. Essa é uma possibilidade. A próxima, a Adriana quer falar ali.
Eu só queria complementar para a Mariângela. Mariângela, eu tenho uma empresa feliz, tá? Eu tenho colaboradores que trabalham felizes, mas aqui a gente primeiro estipulou uma situação de igualdade, não existe este que está acima do outro. A gente implantou todos os benefícios que a gente pode dar para o funcionário, a gente dá, mas a gente controla de uma maneira coerente aquilo que a gente também quer de retorno, porque senão a gente só dá e a contrapartida às vezes não vai acontecer. E aqui eles têm um ambiente onde eles colocam qual que é a necessidade e a empresa vai em cima daquilo para conseguir melhorar. Então, a Fernanda já esteve aqui, outras pessoas já estiveram aqui. Aqui a gente faz o nosso próprio almoço, o nosso restaurante é dentro da empresa, o funcionário come o que ele quer, a gente dedica um tempo para escutar a necessidade dessa pessoa. Se ele tem um problema pessoal, ele pode vir para tratar com a gente, que a gente vai ajudar. Então, assim, criar sempre o melhor ambiente dentro da empresa é o que faz com que o cara não queira sair da empresa. Ele não é dinheiro, não é salário, não é valor, né? O valor está em, às vezes, outras coisas. Então, a gente procurou aqui trazer isso também para dentro do ambiente da empresa, e os funcionários daqui, se são demitidos, eles pedem para voltar, porque eles entendem que o ambiente aqui era muito melhor do que eles viram lá fora. É isso, né? Enfim, tem gente de todo jeito, tem gente que pode trabalhar de toda forma, né? Tem gente que prefere trabalhar em multinacional, tem gente que prefere trabalhar na empresa familiar, e como a gente está mexendo com o ser humano, é sempre muito complicado, né, Paulo? Entender realmente quais são as motivações, o que realmente faz brilhar o olho da pessoa. Então, dia a dia, é o tratamento, né, que tem que ser dado da forma mais humana, e dar importância para ele, e cobrar também, é claro, né? O Rômulo, ele está querendo falar aqui tudo, né, Rômulo? Você quer saber de tudo, na verdade, aqui. O Rômulo, que é um homem da qualidade dos indicadores, ele pergunta aqui, né, poderia descrever com mais detalhes resultados de motivação, de desempenho, né, de adesão das visões da empresa, como que implementou o PPR, programa de cargo-função, etc. Ou seja, tudo. Aí é questão mais de gestão de RH. Não é tudo, não. É só isso. Deixa eu pegar aqui o microfone. Só quero saber como é que os funcionários se comportaram, né? Depois que implementou, como é que foi esse resultado? Não o comportamento dele, mas como é que foi o resultado deles para a empresa, depois que implementou esses programas todos aí. Isso é importante falar, porque antes desse, que levou 1 ano e meio para que a gente achasse um modelo, nós colocamos lá algumas metas escalonadas de número de serviço e dava um prêmio. E aquilo foi um desastre. Tá? Então, tem que falar daquilo que também deu errado. Isso aí foi o ano de 2006, por aí, 2007. Tá? Então, foi algo assim que não tinha nada de ciência, né? Foi só um chute lá e deu tudo errado. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se chegasse a 100, tinha um prêmio. Aí, no primeiro mês, deu 101. Ok, deu prêmio. No segundo mês, deu prêmio. No terceiro mês, deu 99. Aí, o inferno astral chegou. Tá? Então, baseado naquela experiência terrível, né, a gente também tem que dar risada daquilo. Porque outra coisa importante nas falas, né, tudo o que a gente faz, por mais que tenha sido errado, elas têm um resultado e não pode ser perdido. A gente tem que aprender. O bom é aprender com o erro dos outros. Mas se eu não aprendi com o erro dos outros e eu errei, eu tenho que olhar para aquilo, né, dentro do possível, dar uma risada e não repetir mais aquilo ali. Então, de novo, não existe nada perfeito. Baseado naquilo, daí depois teve a graduação, a pós-graduação, tem que ser algo que realmente é complexo, né? Eu tento fugir de algumas terminologias quando se refere às pessoas. Tinha um leitor, um autor na época, ele dizia assim, o defeito da pessoa tal. Cara, isso é terrível.
Se tu, né, tem pessoas que não tá, que a pessoa que é de bem com a vida, ela não dá bola. Mas aquele que já tem algum tipo de problema, ele ouve uma frase onde diz assim, o teu defeito é tal. Somente essa frase, o defeito não se recupera mais. Foi citado agora as montadoras. Uma peça com defeito, ela é rejeitada. Fazendo a mesma analogia, uma pessoa com defeito, ela seria rejeitada. E uma pessoa, ela não tem o defeito. A pessoa, ela tem um ponto que ela precisa melhorar, porque todos nós conseguimos nos desenvolver. A mente humana, ela é ilimitada, e todos os dias a gente vê prova disso. Aí por isso que eu falei do chá, do conhecimento da habilidade da atitude, treinamento contínuo. Tá? Então, quando foi esse PPR novo, nós elegemos 9 eixos. Tá? Então, muita coisa é coisa. E ainda tem que tomar cuidado para não travar a operação. Tem o número das inspeções, tem o número das inspeções, tem os resultados das auditorias internas, tem o resultado das avaliações externas, tem o resultado do 5S de cada setor da empresa de limpeza, tem o resultado daquela pesquisa do cliente, se eu quero saber o que é bom para o meu cliente, com foco na qualidade de vida do trabalho, tem que perguntar para o meu cliente interno, eu tenho que perguntar para o cliente externo como é que ele está enxergando a minha empresa. Aquela nota que o cliente que vem ali deixar o dinheiro atribui, ele confecciona esse PPR, com nota máxima, com nota mínima, com nota intermediária. Tá? Então, isso, como eu falei, a gente é só dizer o que se tem, porque isso, para fazer, levou 1 ano e meio. Né? Para chegar nessa fórmula. Tá? Então, gera resultados positivos, sim, gera ganhos. Alguns indicadores, a empresa sobrevive, a empresa é bem avaliada e se mantém ao longo do tempo, retém os talentos, então, vamos dizer que estes são os resultados desejáveis por todos. Né? Todo mundo quer esses indicadores, que as pessoas não vão embora, que os clientes avaliem bem, quando avaliado pelo Instituto, seja bem avaliado e que continue sem ser penalizado, e ser reconhecido no mercado como referência. Então, a grosso modo, falando meia dúzia de indicadores, é isso que a gente atribui sucesso. Legal, Romo. Bom, isso aí dá, inclusive, outra palestra, né? Sim, esse tema, ele é uma cadeira, né, de uma especialização, então ele fica ali, eu não me lembro mais se é 90 horas, 120 horas, né, como fazer, tem várias obras que tratam do mesmo assunto, são várias obras que tratam do mesmo assunto. É isso. Ô Paulo, só para a gente finalizar aqui, infelizmente, pessoal, nós esgotamos o tempo, nós temos, inclusive, daqui a pouco uma reunião do Conselho da FENIV, então, temos aí assuntos importantes aí para tratar. A Giovana, ela coloca o seguinte, é importante demais perguntar individualmente para cada colaborador, né? Digo por experiência. Então, acredito que um comentário aí que ela fez sobre alguma fala sua, Paulo, e ela ainda completa, né? Humildade para perguntar e receber a resposta, né? Questão do feedback, né? Percepção do líder gestor. Quando foi questionado sobre a qualidade de vida no trabalho, o que é que se faz, o que se tem de resultado, né? Eu acabei já antecipando, eu vi quando passou a pergunta dela, ela fez referência, né? Eu fiz essa referência com relação à humildade, que é um treino. A gente tem dificuldade, eu já tive e tenho também, né? Mas é extremamente importante para ser assertivo. E o Luiz trouxe um assunto ali muito importante, que nem todas as ideias elas são aplicadas, mas a maioria são aplicadas ou melhoradas. Então, existe um tempo de maturação, né? Eu fiz referência ao Vicente Falcone Campos novamente, tá? Então, tem técnica, tem método, e quem quer fazer tem como ir buscar, né? Tem como buscar as informações e aplicar. Né? Até mesmo aquele que tem característica autodidata, ele consegue fazer sozinho, não precisa nem contratar alguém. Tá? Tá bom, e aí ela pergunta, né, qual prêmio seria legal para fomentar essa bonificação ao colaborador? Poderia dar alguns exemplos? Os benefícios ali, eles são gerais, mediante a regra, o Luiz citou o plano de saúde, onde também sempre tem coparticipação, e o resultado do PPR é dinheiro, tá? É monetário. Então,
Só que o que é um PPR? PPR não é doar algo. O PPR é você criar o excedente e dividir o excedente com todos. Tá? Em vias gerais, assim, em linhas gerais, é isso aí. Então, tu coloca a meta, tu vai buscar, eu tenho que eliminar prejuízo, eu tenho que... Né? Qual foi o... Não sei se tem algum organismo de inspeção que nunca teve que pagar lá uma batida que manobrou o carro, encostou e tal, não sei. Sempre tem. Se tiver uma ocorrência dessa, já perde lá uma parte daqueles 9 eixos do PPR, já não bonifica mais, apenas uma. Então, todos cuidando de todos, quando alguém vai fazer uma manobra, o outro está ajudando a cuidar, aí entra a tal da empatia. A qualidade de vida, ela vai além, porque não são fatos isolados, são ações coletivas. Tá? Então, se eu estou preocupado, se não tiver nada de incidente, se eu gastava lá por ano R$1.000 ou R$5.000, e eu não gastei nada, aquele dinheiro lá eu vou dividir. Né? Entra como prêmio. Né? Então, são coisas nesse sentido. Tá? Bem rapidinho para complementar, né? A gente demorou um ano e meio para criar a metodologia, fazer as planilhas, e a gente conseguiu, né, analisando todo o dia a dia, a gente criou várias formas de medir, né, o tempo de serviço, isso era um eixo, enfim, e cada eixo ele tinha uma porcentagem do total da gratificação. Então, devido à nossa análise, né, tem um eixo, por exemplo, de uma auditoria externa zerada, todo o custo envolvido valia 30%, outros eixos 5%, outros eixos 10%. Então, a gente tem tudo isso estabelecido, e também, depois de pôr em prática, a gente ainda teve que fazer alguns ajustes de melhorias, que também é natural. Isso que o Luiz faz é assim, ó, a última fala dele é: não existe e foram felizes para sempre. Não tem Alice no País das Maravilhas. Eu falei de um fracasso. Reconhecer fracasso é difícil, principalmente aqui eu tenho 60, né? Tinha 60 aí acompanhando, mas teve erro, nós erramos. Né? Tem os acertos eles são bem-vindos, mas se aprende com o erro. E colocar para girar, e aí o cuidado, né, de dizer para todos: vai ser rodado o piloto, ao final do primeiro ciclo vai ser revisado, e assim vai, né? Essa é a nossa rotina. Coloca algo simples para rodar, coloca. Depois ali na frente vai ajustando, envolve todos. Isso traz um ganho muito grande. Ô Paulo, e talvez o acerto de hoje é o erro de amanhã, né? Será o erro de amanhã. Esse é o que a gente não quer, né? A gente quer o contrário, que o erro de hoje possa ser o acerto de amanhã. Não, o que eu quero dizer é que as coisas mudam, o mundo muda. Então, Sim. o que serve hoje, às vezes, amanhã não serve. Né? É isso aí. Então, bom, pessoal, já são 10h45. Eu tomo a liberdade aqui já da gente ir para o finalmente, né, porque a gente teve uma adesão aqui muito, muito legal, muito interessante. A proposta aqui foi a gente falar sobre gestão estratégica em 1h, 1h30. A gente traz insights, né, Paulo? A gente não consegue trazer conhecimento. Você citou aí a questão de indicadores aí. Você teve uma disciplina que fala sobre isso, uma cadeira aí de 60 horas para tratar disso. E a gente, com certeza, vai ter outras oportunidades. Eu estava até conversando com o Everton. Tudo gera interesse, e a gente tem esse papel de trazer o conhecimento, de tentar fomentar o conhecimento, de trazer insights para as pessoas do segmento. Então, vamos fazer uma pesquisa com os associados para ver quais são as carências, e a gente trazer profissionais para poder falar para a gente sobre carência financeiro, sobre a gestão administrativa de RH, que não foi aqui o objetivo, né? Talvez não tenha ficado muito claro, mas vamos ver quais são os assuntos de interesse, fora aqueles interesses mais técnicos, né? Que sempre vai ser um problema, um bom problema, né? A gente sempre tem muita coisa a debater, muita coisa a esclarecer, mas vamos trazer mais assuntos de gestão aí para o pessoal. Né? Você quer falar alguma coisa, Everton? Vamos finalizar. O Paulo tem algumas palavras finais aí também. Como é que a gente vai fazer? Agradecer ao Paulo a disponibilidade que ele teve em compartilhar
esses insights e compartilhar essa experiência. Eu acho que uma experiência totalmente voltada à empresa de inspeção veicular, empresas que nós temos rotineiramente já a experiência também, né? Paulo, mais uma vez, vem a contribuir, vem a trazer boas palavras, uma boa conversa ao segmento. Dizer que a gente também, Paulo, aqui vai tomar algumas ações, isso trouxe já melhorias aí para a FENIV, vai tomar algumas ações, também de escutar os associados, saber qual é o tema principal aí que tem de interesse, poder estar voltando aí as ações da FENIV, que a gente está aí sempre de maneira bem ativa com o Bassoli, tentando desenvolver melhorias para o segmento. Eu acho que você trouxe também essa oportunidade aí de nós reavaliar isso. Tá? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos os participantes aí. Eu deixo com você agora o encerramento, Paulo. Obrigado. Paulo, é só agora você ligar o microfone. Não, eu tinha encerrado ali, agora está certo. Todo encerramento é em tom de agradecimento, obviamente, reafirmando, né, o compromisso que a gente tem de levar uma mensagem para aquele que está disposto, né? Nem todos estão abertos a coisas novas, a mudança é naturalmente, né, uma dificuldade e se tem uma resistência. A mensagem que a gente sempre procura deixar é que sempre é possível fazer diferente, obter resultados melhores, isso é inerente ao ser humano. O ser humano não é complicado, o ser humano ele é complexo. Complicado remete a uma série de coisas e a complexidade é que é possível de a gente compreender melhor, estudando, se capacitando. Então, nós temos, tá, ferramentas que, com certeza, podem trazer resultados para as empresas individualmente, mas para a federação como um todo. A gente quer uma federação forte, a gente quer as empresas fortes. Sempre acreditei no segmento de inspeção veicular, é a minha formação primária, a minha primeira formação como técnico, como que tive registro no CREA, e depois a gente entrou na área da gestão, pois lá atrás se percebeu que realmente seria o desafio conseguir gerir as pessoas para obter melhores resultados. Então, é o caminho, compete a cada um, né, essa busca, né, para fazer algo diferente e melhor. Tem várias chaves de leitura, tem histórias contadas, se cada um aí conseguiu levar uma mensagem, estou muito satisfeito. Muito obrigado. Muito bom, Paulo. O Matheus aí levantou a mão. Um minutinho só, para agradecer aí pelo excelente trabalho e parabenizar a FENIV, isso é muito importante para todos nós. E, Paulo, por acaso, você não tem um livro sobre inspeção veicular? Deu um corte ali, um livro? Que eu publiquei? Não, a gente tem... Por enquanto, nós não, temos né, no Paulo? nosso grupo, tem esse livro que a Adriana está mostrando, e o Paulo Euclides Marques, junto com o Edson Salvador, também publicaram 2 edições de um livro, se eu não estou enganado. Eu tenho um livro em casa lá, que eu ganhei lá, só que eu achava que era você, então... Mas... É o Paulo Euclides Marques, eu acho, ou o que a Adriana mostrou. Então tá, era isso, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.